Seguindo então, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos intercalar a API com o nosso projeto. Vamos começar aqui apagando tudo isso aqui que eu tenho, toda a minha classe. Então vai ser aqui os estilos, os estilos também por enquanto eu não vou utilizar, porque ele está dentro de um container e retorna uma view somente aqui para mim. Então depois nós trabalhamos os estilos, embora eu não queira perder muito tempo com isso, talvez eu já venha com alguns estilos prontos, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função, eu vou chamar de app, que é o nome da própria classe, não que tenha que, obrigatoriamente que ser assim, mas como nós já temos ela, vamos fazer assim. E vamos criar uma constante que vai ser um array, tá? Eu vou chamar de lista e eu vou definir aqui para ele um setLista. Beleza, aonde vai estar carregando os dados da nossa lista, que nesse caso vai ser de usuário. Como eu penso muito no reaproveitamento do código, inclusive vou estar criando essas classes, criando essa estrutura para a gente poder reaproveitar depois em outros aplicativos, eu não costumo vir aqui, por exemplo, e colocar usuário lista, porque depois quando for uma tabela de produto eu tenho que ficar alterando. Então vocês vão ver eu sempre trabalhando com nomes genéricos, beleza? Vamos utilizar aqui o useState. Quem acompanhou o módulo anterior, que é o curso introdutório ao React, né, viu bastante esse tipo de definição. Então, nós definimos esse tipo de elemento para poder recuperar dentro de um input, né, e eu fiz alguns exemplos práticos com isso. Aqui nós vamos criar uma outra, que seriam para os campos. Tá? Então, eu vou ter uma lista, mas eu também preciso ter variáveis que são variáveis específicas. Então, depois, quando eu for trabalhar com o usuário, eu tenho que definir, por exemplo, o nome dele, eu tenho que definir o e-mail e por aí vai. Então, vou trabalhar assim por enquanto. Vamos deixar aqui o useState. Esse tem que ser um array? Não, porque ele não vai armazenar vários itens ali dentro. Ele não é uma lista. Ele é somente um texto, uma string. Então, eu posso colocar aqui, já definindo a minha constante, como uma string. Aí, eu vou colocar aqui os outros dois campos, só para a gente poder agilizar rapidamente, que é o e-mail e senha. Beleza. Em alguns modelos, tá? Quando eu desenvolvo para mim, isso aqui em aula eu não acho viável, porque depois pode confundir vocês, mas se vocês souberem bastante o que estão fazendo dentro de uma estrutura, você pode colocar campo 1, campo 2, campo 3 e assim por diante. E sempre trabalhar com, por exemplo, o campo 1 é o primeiro item da tabela, né? O segundo é o 2 e assim por diante. Então, se você tiver uma noção do que você está fazendo, você pode deixar ele mais genérico ainda utilizando esse tipo de estrutura, porque aí depois nas outras tabelas eu não precisaria alterar, ok? Mas isso é muito relativo, tomem cuidado aí se vocês forem trabalhar dessa forma. Tendo feito isso, nós já temos aqui todas as informações que eu preciso. Eu vou criar uma do ID também. Por que eu vou criar uma do ID? Porque vai ser necessário depois eu passar o ID para poder editar ou para poder deletar, né? Isso em dois casos aqui mais comuns. Mas tem outras condições também que nós podemos utilizar bastante essas informações. Aqui eu vou colocar por enquanto somente eles. Vamos criar um outro método aqui abaixo, né, dentro da nossa função ainda. Ok. Ele vai ser o seguinte, vamos chamar aqui ele de... Eu vou chamar de listar, ok? Vamos chamar ele aqui, por exemplo, de listar. Pronto. Ele tentou buscar uma outra. Vamos colocar aqui, ó, listar dados. Beleza. Listar dados. Só que esse listar dados, ele será chamado de forma automatizada. Nós temos alguns métodos aqui, assim como tem no Ionic e alguns outros elementos, como por exemplo o useEffect. Esse useEffect, ele não gerou aqui automatizado ele, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar ele aqui, ó. Abre parênteses, abre novamente aqui o parênteses, coloca aqui a interpolação para ele e vamos falar que ele vai receber, pronto, o listar dados. Isso basicamente é o seguinte, quando essa tela for carregada, ele chama essa função listar dados. Mas essa função listar dados, ela não existe, realmente ainda ela não existe. Então vamos criar ela aqui, ó. Ela vai ser uma assíncrona, toda vez que você for utilizar chamadas de API, você vai ter que trabalhar com funções assíncronas, tá? Então depois nós vamos ter que dar um await ali na hora de devolver ela. E qual função vai ser? A listar dados. Beleza.
Aqui dentro dessa função nós vamos ter uma constante e essa constante vai apontar para o caminho aonde está as nossas APIs, onde está a minha API que vai fazer a listagem. Essa API que vai fazer a listagem está por enquanto no servidor local, então nós vamos trabalhar quanto a caminhos, quanto a melhor forma de estruturar isso aqui.